Olá, turma do nono ano, nossa aula de História. Eu sou a professora Érica e nossa aula de hoje vai falar sobre os movimentos negros no início da República, página 16 e 17, para vocês acompanharem. Então, a gente vai ver que até a abolição da escravatura, que se deu em 1888, todo e qualquer movimento pela população negra no país era considerado clandestino, mas aí após a proclamação da República, os negros no Brasil se organizaram de várias maneiras, tá? Para tentar defender os seus direitos, além da participação de associações de trabalho. A população negra também organizou movimentos sociais que tinham como objetivo combater a discriminação racial que dificultava tanto o acesso dos negros ao mercado de trabalho, quanto à educação e à participação política e cultural. Se hoje a gente vê que existem esses problemas no Brasil atualmente, a gente vai ver que eles eram piores nos primeiros anos da República, uma época fortemente influenciada pela escravidão que tinha sido abolido há pouco tempo. Aqui nessa imagem a gente vai ver os movimentos sociais organizados por negros que mobilizaram libertos, ex-escravos e seus descendentes. Essas organizações negras no Brasil eram de 1891 a 1918, então aí tem alguns nomes dessas organizações e seus estados e anos de criação. Também nesse período a gente vai ver que a imprensa negra também ganhou grande força, porque publicava notícias e informações que outros jornais não tinham interesses em divulgar, como denúncias de situações de racismo que aconteciam em várias partes do Brasil, ok? E hoje a gente sabe que, infelizmente, a gente ainda tem um racismo muito grande no nosso país, isso por conta dessas heranças causadas pela escravidão, tá bom? No Brasil, o movimento negro corresponde a vários fenômenos e ações executados por pessoas que lutam contra o racismo e pelos direitos para os cidadãos negros atualmente, tá bom? A gente vai ver que a luta do movimento negro resultou em algumas conquistas pelo mundo, e vocês podem pesquisar, tá bom? Mas no Brasil, apesar de algumas conquistas, a gente ter conseguido essa caminhada segue a passos lentos, principalmente quando são analisados alguns dados do IBGE que comprovam a realidade social ainda muito discriminatória. E no vídeo que eu vou mostrar para vocês sobre o racismo no Brasil, vocês vão ver que é muito forte o racismo, tá bom? A gente vai ver que apesar do quadro ser ainda desfavorável à população negra, é possível apontar algumas conquistas ao longo desses anos, como a criação do Dia da Consciência Negra, que é aquele dia que a gente faz todo aquele movimento nas escolas, que vocês participaram, não participaram ano passado porque teve a pandemia, mas nos outros anos vocês participaram, tá bom? Também a gente pode falar sobre o ensino de história da cultura afro-brasileira nos currículos escolares da rede pública de ensino. Então, hoje vocês também fazem o estudo da cultura africana e afro-brasileira. Vocês têm livros e materiais para ser trabalhados na sala de aula, tá bom? Mas a gente vai ver que mesmo com tudo isso, mesmo hoje sendo penalizado quem comete algum ato de racismo no Brasil, ainda é muito forte o racismo, mesmo com a penalidade, né, de prisão, como a gente sabe que tem para quem comete, ainda é muito forte. Então eu vou passar o vídeo para vocês, fiquem atentos e vejam o vídeo com calma para vocês observarem o quanto é marcante o preconceito racial no nosso país.
continente americano a abolir a escravidão, em 1888. Mas mesmo livres, 1,5 milhão de pessoas negras foram colocadas na sociedade brasileira sem nenhum suporte. E por conta dessa herança histórica vinda de centenas de anos de escravidão, é que nasce o que chamamos de racismo estrutural. O racismo é uma forma de discriminação que tem raça como alvo, que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes, como um conjunto de hábitos, situações ou falas embutidas em nossos costumes, e que promovem, direta ou indiretamente, o preconceito e a segregação racial. Não dá para saber exatamente quando o racismo começou, mas essas ideias se espalharam entre os séculos 16 e 17 por conta da colonização do continente americano. Os europeus consideravam em sua visão eurocêntrica que os povos de origem europeia seriam mais inteligentes e mais capazes de prosperar, enquanto os negros e indígenas eram considerados animais. Até 1888, os negros eram escravizados, e com a abolição, e sem ter para onde ir, começou o estigma de que negros são preguiçosos e não gostam de trabalhar. E nesse momento, a sociedade, os lugares e as oportunidades ainda preservavam o pensamento escravocrata, e calava a voz dos negros. Não foram elaboradas leis que contribuíssem para combater esse abismo social, causado pelas décadas anteriores, inserindo os negros na sociedade. Os parâmetros para a criação de leis seguiam em um pensamento europeu, que defendia brancos, cristãos e homens. Recém-libertos, os escravizados foram morar em locais onde ninguém queria morar, como os morros, formando as favelas, sem emprego, sem moradia digna e sem condições básicas de sobrevivência. E mesmo depois de 130 anos de abolição, ainda é muito difícil para a população negra ascender economicamente no Brasil. E mesmo que ascenda, infelizmente ainda vai ter uma experiência de racismo para contar. Estudos sobre a desigualdade racial mostram que existe um pensamento enraizado de medo do branco ser comparado ao negro, de ter as mesmas profissões que os negros, de frequentarem os mesmos lugares. O preconceito está na estrutura que formou esse pensamento. Outra forma de racismo estrutural muito praticado, mesmo sem intenção ofensiva, são as falas e hábitos de linguagem pejorativos incorporados ao nosso cotidiano. Quando usamos expressões racistas como a palavra denegrir, que nada mais é do que tornar algo negro. Ou quando utilizamos nomenclaturas para negros ou pretos, como as palavras mulato e pessoa de cor. Desde sempre, em todas as pesquisas sociais e demográficas, os autodeclarados pretos ou pardos são maioria nos índices de analfabetismo, de desemprego e têm a menor renda mensal. As estatísticas de cor ou raça produzidas pelo IBGE mostram que, em média, brancos têm maiores salários, sofrem menos com desemprego, são a maioria entre os que frequentam o ensino superior. Isso poderia ser resolvido com a adoção de políticas públicas, que visam reparar aqueles que foram sistematicamente marginalizados e excluídos da sociedade durante tanto tempo, como foi o caso da criação das cotas raciais, que abriram espaço para que a comunidade negra conseguisse ingressar nas universidades. Mas a sociedade brasileira, como um todo, já naturalizou a nossa ausência. Quantas pessoas questionam a falta de negros no legislativo ou no judiciário? Ou porque a maioria dos formandos de curso de medicina não são negros, mesmo num país de maioria negra? Ou onde estão os altos executivos negros? Isso cai sobre a própria comunidade negra. A gente acaba achando que esses lugares não nos pertencem. De acordo com o Infopem, que colhe informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro desenvolvido pelo Ministério da Justiça. Além da precariedade do sistema prisional, as políticas de encarceramento e aumento de pena se voltam contra a população negra e pobre. Entre os presos, 61,7% são autodeclarados pretos ou pardos. E mesmo depois de tudo isso, ainda tem gente que nega que o racismo ainda existe. Ah, mas se eles se esforçarem, eles vão chegar lá. Como se fosse possível chegar no mesmo lugar e no mesmo horário, saindo com bastante atraso. Ou você acha realmente que as oportunidades dadas aos brancos são as mesmas dadas aos negros? É preciso reconhecer que o racismo existe e ele está enraizado nas estruturas da nossa sociedade. E entender que, como já diria a maravilhosa Angela Davis, numa sociedade racista, não basta apenas não ser racista, tem que ser antirracista. Porque essa luta não é só nossa, dos negros, essa luta é de todos. Então, a nossa aula é essa, tá? A atividade será falando sobre racismo e eu vou enviar para o grupo, tá? Então, um beijo e até a próxima aula. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no privado.